O maior médium psicógrafo do mundo nasceu em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Filho de família humilde e numerosa, os problemas na sua vida começaram aos 5 anos, quando ficou órfão da mãe. Sua primeira experiência mediúnica completa foi uma conversa com o espírito de sua mãe, após a sua morte, que o aconselhara a ter muita paciência para suportar as provocações que viriam. Passando por grandes conflitos e muita dificuldade, o menino cresceu, tendo os espíritos como companheiros quase diariamente. Apesar de os espíritos entrarem sempre em contato com ele, o menino tinha muito receio de ser chamado de louco ao comentar com alguém as conversas que mantinha com almas de outro mundo. Um fato que marcou a infância de Chico Xavier foi quando sua madrinha soube, por meio da receita de uma benzedeira, que a única maneira de curar a ferida infeccionada de seu filho era outra criança lamber a tal ferida, durante 3 semanas seguidas, em completo jejum. Quando ficou sabendo que teria de cumprir essa penosa tarefa, o menino se desesperou e evocou sua mãe, para que o socorresse. Acabou obrigado a cumprir a ingrata tarefa, mas durante a penitência percebeu que o espírito de sua mãe jogava algo sobre a ferida, o que fez o jovem curar-se rapidamente. Aos 8 anos de idade, Chico começou a estudar, passando a frequentar o grupo escolar São José, pela manhã. À tarde, saía às ruas diariamente para vender verduras e legumes produzidos na horta de sua casa. Com o passar dos anos, ele desenvolveu angina e labirintite crônica, agravadas por 2 infartos e 2 pneumonias. Teve também uma doença complexa nos olhos, o deslocamento do cristalino que, somado ao estrabismo da vista direita, o incomodavam muito. Sua extraordinária mediunidade permitia-lhe adentrar o íntimo de cada um, conhecendo claramente seus pontos positivos e negativos. Era comum, por exemplo, ele chamar uma pessoa pelo nome sem nunca tê-la visto ou recebido informações de antemão sobre ela. Chico Xavier não se casou, não teve filhos, não possuía bens em seu nome, nada tinha de material. Foi celibatário por vontade própria durante toda a sua vida. Nunca namorou. Achava que poderia comprometer o foco que tinha em sua missão. Seu pai nunca aceitou isso. Certo dia, ele pediu para um amigo convidar o filho para passear. Xavier aceitou e saíram às ruas. De repente, pararam em frente a uma casa e entraram. Era um bordel. Ao chegar lá, o amigo presenciou a cena mais estranha de sua vida. Chico foi rapidamente reconhecido pelas garotas que já conheciam os trabalhos sociais promovidos por ele. Comovidas com a presença dele, elas encerraram o expediente do dia e se colocaram a rezar junto do médium. Foi a primeira sessão espírita ocorrida em um bordel. Um dos casos mais comentados dele e que demonstra claramente sua natureza celibatária foi em um evento no qual ele foi apresentado à filha do embaixador da Argentina. A moça ficou encantada com Chico e não desgrudou dele durante toda a festa. Depois disso, passou a frequentar os trabalhos no centro. Um dia, quando o médium entrou na câmara de passes, ela entrou junto e se declarou. Chico afirmou que não se julgava algo pelo qual valeria sofrer e não tinha pretensão nenhuma de casamento, nem de envolver-se com alguém, por conta de suas obrigações espirituais. Porém, a moça disse que se apaixonou imediatamente pela voz dele e respondeu que, na verdade,
ela havia se apaixonado pela voz de Emanuel, que falava por intermédio dele. Algum tempo depois, Chico recebeu uma carta diretamente do embaixador, dizendo que sua filha estava apaixonada por ele e que fazia votos de casamento. Mesmo sabendo que ele era um homem sem recursos financeiros, mas, como ele sempre fazia as vontades da filha, estava disposto a ajudá-lo financeiramente. Chico respondeu educadamente que não poderia aceitar a proposta, pois não tinha tempo para se dedicar aos relacionamentos, já que estava altamente comprometido com os trabalhos que a espiritualidade lhe reservara. Chico foi tema de uma reportagem publicada no jornal O Globo, o que o tornou conhecido em todo o Brasil. A partir daí, milhares de pessoas passaram a visitá-lo em Pedro Leopoldo, para conferir as suas habilidades mediúnicas. Chico começou a ficar preocupado com o fato de que o seu trabalho sério pudesse se transformar em espetáculo, já que naquela época ele psicografava textos em vários idiomas. Em 1978, o médium interpretou a si próprio na novela O Profeta, escrita por Ivane Ribeiro, na extinta TV Tupi. Ele também era muito visitado por artistas, o que fez sua popularidade aumentar ainda mais. Os cantores Fábio Júnior, Roberto Carlos, o ator Tony Ramos, a apresentadora Xuxa e, entre outras dezenas de artistas que foram até Uberaba em busca de conselhos do médium. Resultado do reconhecimento do seu trabalho veio em 1999, quando o então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, sancionou uma lei, criando a Comenda da Paz Chico Xavier. Outro momento de destaque foi quando Chico Xavier foi eleito o Mineiro do Século, no concurso realizado pela Rede Globo, ficando à frente de personalidades como Santos Dumont, Pelé e Juscelino Kubitschek. Chico sempre fazia questão de dizer que o telefone toca de lá para cá, ou seja, os espíritos é que dizem quando desejam se comunicar conosco, e não o contrário. Em diversas oportunidades, pessoas que não recebiam mensagens acabavam se revoltando contra ele, que, com paciência, explicava que ainda não havia sido permitida a comunicação, e em algum momento o espírito poderia entrar em contato. Com uma vida atribulada, Chico não teve a oportunidade de avançar nos estudos, não passando do curso primário. Isso certamente atesta a impossibilidade de ter escrito tantas mensagens, com informações das mais diferentes áreas do conhecimento humano, muitas delas transformadas em livros com traduções para o castelhano, o esperanto, o francês, o grego, o inglês, o japonês, o tcheco e transcrições para o braille, sem a ajuda de algo sobrenatural. Com 451 obras editadas, somando-se aproximadamente 1880 edições, com mais de 30 milhões de exemplares, vendidos em vários idiomas e livros publicados em mais de 45 países. Desde a publicação de Parnaso, de Além Túmulo, Chico não parou mais de escrever, tendo como destaque em sua obra os romances históricos ditados pelo espírito Emanuel, entre eles
há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e os livros da série André Luiz, que trazem informações detalhadas sobre como seria a vida no outro lado. A série André Luiz teve início com a Psicografia de Nosso Lar, redigida em 1943, e que rapidamente se tornou o grande best-seller, com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas. Psicografava sozinho, com exceção de um breve período em que trabalhou com Valdo Vieira. Em 1955, ele conheceu esse rapaz de 23 anos, que recebia também mensagens de André Luiz. André Luiz, o seu autor espiritual, foi questionado na época sobre sua identidade, atribuída a Carlos Chagas. Xavier não confirmou e nem desmentiu essa informação. Sua fama ultrapassou as fronteiras do país, transformando-o no médium mais famoso do mundo. O guia espiritual chamado Emanuel lhe disse que eles teriam uma tarefa para realizar e que esta consistia inicialmente na redação, por meio da psicografia de 30 livros. Naquele momento, ele se surpreendeu e, de pronto, afirmou a Emanuel que a publicação de 30 livros demandaria muito dinheiro e a sua situação financeira era muito precária. Emanuel disse-lhe que a publicação dos livros seria feita por caminhos que Chico não poderia imaginar. Ele fundou o Grupo Espírita da Prece em 18 de julho de 1975, em uma modesta casa, em que viveu e trabalhou até os seus últimos dias de vida. Nos últimos anos, e já com a saúde bastante prejudicada, Chico reduziu a quantidade de trabalho, passando a ser preservado do assédio das milhares de pessoas que iam até Uberaba para vê-lo. A tarefa de preservá-lo coube a seu filho adotivo, Eurípedes Higino dos Reis, que selecionava apenas poucas pessoas para vê-lo pessoalmente. Por essa tarefa, Eurípedes era muito criticado pelas pessoas. Foram muitas as vezes em que ele foi acusado de cobrar pedágio para quem quisesse visitar o médium, ou de privilegiar o acesso de pessoas famosas. 6 meses após sua morte, o médium brasileiro Carlos Bacelli escreveu a obra Na Próxima Dimensão, revelando que assistira à passagem de Chico e que este seria a reencarnação de Allan Kardec.